Eu quero proclamar não, cantamos proclamar e ficou naquela. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, um texto bastante conhecido, Marcos, capítulo 16, versículo 15, que será o tema dessa nossa campanha. Marcos, capítulo 16, versículo 15, também o versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. São palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Alguns irmãos devem estar se perguntando, ora, a Junta de Missões Mundiais propôs às igrejas batistas o tema Alegrando a Terra. Por que nós mudamos esse tema, Alegrando a Terra, e mudamos para Evangelizando a Terra? Já fui questionado, pastor, você age assim às vezes? Você acha que você é o único intérprete fiel da Bíblia? Meus irmãos, olha, eu nem me preocupo com isso. Se eu sou ou não o único intérprete fiel da Bíblia. O que eu me preocupo é interpretar a Bíblia fielmente. O que eu me preocupo é em interpretar a Bíblia fielmente. Se eu sou o único ou não, interpretar a Bíblia fielmente. E que os irmãos também façam assim. Que os irmãos também interpretem a Bíblia fielmente. Porque quando nós não interpretamos a Bíblia fielmente, nós podemos incorrer em alguns erros. E é por isso que nós mudamos esse tema. Houve aí um deslize, houve sim, da Junta de Missões Mundiais. E conversei com o pastor Patrocínio, o irmão quase vocacionado, seminarista, né? Irmão Patrocínio, pastor Renato também, com alguns irmãos, a respeito disso. Alegrar a terra não é a nossa missão. É muito mais do que alegrar a terra. Se a nossa missão fosse alegrar a terra, os doutores da alegria estariam cumprindo essa missão. Não é verdade? Todos aqueles, os humoristas, que estivessem fazendo as pessoas rir, os patrões, por quê? Porque no fim do mês, você recebe o faz-me rir. O que é o faz-me rir? É o salário. A pessoa recebe seu salário ou ri porque está feliz porque recebeu o salário, ou então ri porque é tão pequeno que você acha aquilo até engraçado. Eu trabalho tanto e recebo tão pouco, né? Então, os patrões também estariam alegrando a terra. A nossa missão é muito mais do que alegrar a terra. O Senhor Jesus, a ordem que Ele deu foi de ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, que vai muito mais além do que alegrar. É óbvio que para aqueles que aceitam o Evangelho, isso é também motivo de alegria. A lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, o apóstolo Paulo fala da sua alegria até em sofrer
pela pregação do Evangelho. Mesmo sofrendo pela pregação do Evangelho, ele se alegrava por estar pregando o Evangelho, edificando a igreja de Cristo. É óbvio que quando nós ouvimos o Evangelho, aceitamos a Cristo como Salvador, isso também é motivo de alegria para nós. Mas é muito mais do que isso, não é só alegria. Não é só alegria, é muito mais do que isso que o Evangelho nos traz. A pregação do Evangelho traz salvação. Jesus deixou muito claro aqui, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. A pregação do Evangelho traz salvação, e a salvação aqui, nós costumamos pensar só em perdão para os pecados e vida eterna. Mas a salvação é isso e mais. Salvação é transformação de vida, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Salvação é crescimento espiritual, porque o apóstolo Paulo coloca como padrão do nosso crescimento a semelhança do próprio Senhor Jesus, e é uma semelhança perfeita, completa, porque ele diz lá em Efésios 4, até que sejamos homens feitos, completos, né? A semelhança completa de Cristo. Então, a salvação inclui esse crescimento espiritual constante. A salvação inclui também o desempenho dessa responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu de pregar o Evangelho. É interessante, não sei se vocês já repararam, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, a primeira coisa que ele faz, o que é? Ele está muito contente, né? Nós ficamos contentes, ficamos alegres, sim. E o que fazemos imediatamente? Procuramos outra pessoa para falar disso. Escuta, olha, eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi que a salvação nós temos em Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. Os primeiros discípulos de Jesus já fizeram isso quando encontraram a Jesus. Um procurou o próprio irmão, o outro procurou o amigo. A salvação inclui tudo isso. Então, quando pregamos o Evangelho, nós temos isso como resultado. O objetivo é esse, que a pessoa aceite o Evangelho e seja salva, que a pessoa creia em Jesus e seja salva. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o objetivo da pregação do Evangelho é muito mais do que levar alegria. O nosso objetivo, a nossa missão é pregar o Evangelho. É muito mais do que levar comida ao faminto, é muito mais do que provocar justiça, transformação social, é muito mais do que levar tratamento dentário onde não chega, tratamento dentário, é muito mais do que fazer reforço escolar, é muito mais do que tudo isso. É pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa pregação visa a salvação do indivíduo. Mas para que a pessoa seja salva, ela precisa fazer o quê? Ela ouve. O Evangelho sempre vai provocar uma tomada de atitude. O Evangelho de Cristo não é meramente informação. Tem muita informação que é só para ficar guardada aqui, né? A gente costuma falar, às vezes, de conhecimento... Às vezes a gente fala de conhecimento inútil, que é aquela informação que você guarda na cabeça e, às vezes, a gente até esquece aquela informação. Por quê? Porque aquela informação não tem nenhuma
aplicação, aquela informação não tem nenhum objetivo prático. Quando eu estava na escola, ainda criança, toda vez que ensinavam alguma coisa para a gente, eu ficava pensando, para que isso serve? Não é? Para que isso aí serve? O que eu vou aplicar isso aí? Né? E eu estou vendo alguns mamães e papais sorrindo aí, porque eu acho que os filhos devem estar perguntando isso. Né? Para que isso serve? O que eu vou aplicar isso? Existe muita informação assim, que nos passam, e aquilo não vai ter nenhuma aplicação prática, aquilo não exige de nós, aquilo não exige de nós nenhuma tomada de atitude. Mas o Evangelho não é uma mera informação. O Evangelho não é um mero conhecimento teórico só para ficar guardado aqui e depois esquecido. O Senhor Jesus disse que é para pregarmos o Evangelho a toda a criatura, por todo o mundo. E o que acontece com cada um que ouve o Evangelho? Toma uma atitude, faz uma opção, toma uma decisão, ou crê no Evangelho, ou não crê. Ele faz uso do seu livre-arbítrio. Faz uso do seu livre-arbítrio, essa capacidade que Deus nos deu quando nos criou. A pessoa ouve o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa ouve que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. A pessoa ouve que Jesus Cristo, lá na cruz, sofreu o castigo pelos nossos pecados. A pessoa ouve que somente crendo em Jesus Cristo de todo o coração, se arrependendo dos seus pecados, ela recebe esse perdão de Jesus, a vida eterna, tem a sua vida transformada. Então, ela crê ou não crê. Então, meu querido, você que está vendo o culto aí pela internet, ou se há alguém aqui conosco hoje, que tem ouvido o Evangelho, você está tomando uma opção. E se você não tomou a decisão de crer, não existe uma terceira opção. Jesus não coloca aqui uma terceira opção, ficar em cima do muro. Nem sim, nem não. Não existe essa terceira opção. Jesus não colocou ou crê ou não crê. Se você não aceita o Evangelho de Jesus, se você não crê em Jesus de todo o coração, não é crer assim como, Jesus existiu, eu creio. Não, é crer de todo o coração, convicção. O desejo realmente de seguir a Jesus, o desejo de realmente entregar a vida a Jesus, aceitar o seu perdão com arrependimento dos pecados. Né? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, Jesus explicou o que é crer nele. Jesus diz, mas a todos que creram, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando realmente cremos de todo o coração, nós realmente abrimos a porta do coração para Jesus. Só há duas opções que o Senhor Jesus colocou: ou crer ou não crer. E não fique pensando que você está neutro. Se você está adiando, ou se você não quer tomar uma decisão, não fique pensando que você está neutro, não. Você está deixando de crer. Você não crê. E o Senhor Jesus advertiu que o resultado disso é a condenação eterna. Quem não crer será condenado. Mas e quem crê? O Senhor Jesus diz, e for batizado, será salvo. Assume um compromisso com Jesus, quem crê. A Bíblia diz que o batismo representa isso. Que o batismo anuncia isso, que eu assumi um compromisso com Jesus.
Não existe aceitar essa possibilidade de aceitar a salvação que Jesus oferece, mas ficar quietinho, escondidinho. Não. Quem crer e for batizado é a consequência natural da fé em Cristo. É assumir esse compromisso com Cristo que é representado pelo batismo. E quando você crê em Cristo dessa forma, o que acontece? Recebe a salvação. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo aqui afirma. E lá em João, capítulo 6, Jesus disse: qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A pregação do Evangelho visa levar as pessoas a essa decisão, a serem salvas pelo Senhor Jesus. E é necessário, portanto, que nós preguemos. É muito claro, muito fácil o que Jesus falou, é muito fácil de nós compreendermos. Não há mistério. Está muito claro a ordem dele, o sentido da nossa missão. Disse-lhes: ide por todo o mundo. Ide significa o quê? Uma ordem de ir. Alguns querem mudar a interpretação e ficam dizendo: não, o que Jesus disse na realidade é indo. Preguem o Evangelho. Né? Indo, preguem o Evangelho. Como quem diz, é condicional isso aí. Né? Se você for a algum lugar, então, chegando ali, naquele lugar que você for, pregue o Evangelho. Não, aqui Jesus está dando uma ordem, está no imperativo. Vão, com essa finalidade de pregar o Evangelho, movam-se, ajam, com esse objetivo de pregar o Evangelho por toda a terra. E a meta é grandiosa. Jesus diz que o Evangelho deve ser anunciado a toda a criatura. O irmão Patrocínio lembrou bem, tem pelo menos 4 bilhões, não é milhões não, 4 bi. Né? Alguns podem ter pensado assim: será que eu ouvi mal? 4 bilhões? Acho que é 4 milhões. Não, é 4 bilhões mesmo. Existem 4 bilhões de pessoas que não ouviram sequer o nome de Jesus. Isso não está só lá na China, isso não está só lá no Japão, isso não está lá só na Coreia, isso não está lá só entre os índios que ainda não foram contatados. Você encontra pessoas aqui, bem pertinho de nós. Até pouco tempo atrás, Herzia ainda ensinava eu não sei, toda hora troca um nome, antigamente chamava jardim de infância, pré-primário, agora eu não sei como é que chamam mais, né? Alfabetização, não sei. E ela foi falar do Natal para as crianças, e muitos ficaram assim, de olhinhos arregalados, nunca tinham ouvido falar disso. E uma das criancinhas assim mais desenvoltas, né, falou assim, não, corrigiu, falou: não, tia, está errado, tem nada disso de Jesus, não, é Papai Noel. É Papai Noel, pertinho de nós, meus irmãos, pertinho de nós. Uma vez, no interior de São Paulo, conversei com uma senhora que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. E outros ouvem falar de Jesus, mas de uma maneira distorcida. Outros que ouvem falar de Jesus de uma maneira incompleta. A nossa tarefa começa aqui pertinho de nós. Quem sabe até com um vizinho de parede.
quem sabe até com um vizinho de parede. Quem sabe dentro de casa tem alguém que ainda não se converteu a Jesus. E continua pelo mundo afora. Então Jesus diz: vão, tomem a atitude, ide, tomem a iniciativa. Tomem a iniciativa. Preguem o Evangelho. Vamos aproveitar todas as oportunidades. Vamos criar oportunidades. E é possível, falando de futebol, falando do tempo, falando de política, falando da nossa situação na escola, no trabalho, sempre dá para nós falarmos de Jesus, falarmos do amor de Deus, falarmos da esperança, da nova vida que Ele nos dá, da esperança eterna. Sempre tem. Se eu for ficar esperando que alguém ligue para mim, já aconteceu, mas não é assim algo frequente, né? Se eu ficar esperando que alguém ligue para mim e diga assim: Pastor Dalton, por favor, venha na minha casa, traga a sua Bíblia, eu reservei aqui um tempo para você falar de Jesus para mim, me explicar direitinho, pregar o Evangelho para mim. Se eu esperar que isso aconteça, eu vou pregar o Evangelho? Muito pouco, muito pouco. Nós é que temos que aproveitar e até mesmo fazer as oportunidades, irmãos. Ide, tomem a iniciativa. E a abrangência dessa iniciativa começa aqui e vai por todo o mundo. Vamos evangelizar a terra. Quando Jesus fala aqui, pregai o Evangelho, as boas novas. Que boas novas? De que Ele é o Cristo, Salvador prometido, o Filho de Deus, né? Quando Jesus perguntou para Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro respondeu? Exatamente isso. E o que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, meus irmãos, vamos por todo mundo levar as boas novas. Vamos realmente evangelizar a terra. Vamos tomar a iniciativa. Vou encerrar repetindo a frase que o pastor Onésimo Nunes de Lima gostava de repetir. Eu também gosto, de vez em quando estou repetindo essa frase aqui. Uma igreja não se mede por quantos entram para adorar. Uma igreja se mede por quantos saem para pregar. Uma igreja não se mede por quantos entram para adorar. Uma igreja se mede por quantos saem para pregar. As boas novas anunciai. Vamos entoar esse hino.